Audiolivros poderosos é Scriptória. Acesse www.scriptoria.com e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Para saber como ajudar na produção de mais obras como esta, acesse a descrição aqui embaixo do vídeo. Assim como você, nós sabemos a importância de tornar acessível o conhecimento para todos. Audiolivros Poderosos apresenta A Política, de Aristóteles. Este audiolivro foi dividido em 7 partes. Parte 7. A sua leitura vai começar agora. Exame de algumas constituições que tiveram seu reinado ou que foram apenas projetadas pelos filósofos. Sendo nossa intenção examinar qual seja a melhor das sociedades políticas, para os que podem levar o gênero de vida que melhor lhes convém, devemos considerar rapidamente as constituições dos estados que passaram por ter boas leis, assim como os projetos de alguns filósofos que se ocuparam deste assunto. Veremos o que se pode aproveitar disso. Deve ser-nos permitido também procurar algo de melhor, não para ostentar uma vã erudição, mas para indicar o que pode haver para corrigir em cada um. Exame das duas repúblicas de Platão. Comecemos pelo exame da questão que se apresenta em primeiro lugar nessa discussão, a saber, se tudo deve ser comum entre os cidadãos ou se não deve haver nada de comum, ou se algumas coisas devem sê-lo e outras não. Nada a haver em comum é impossível. O próprio Estado não é, senão uma espécie de comunidade a que é necessário, em primeiro lugar, um local comum. É esta unidade de lugar que faz com que todos pertençam igualmente a uma mesma cidade e os associa quanto ao território. Num Estado bem constituído, porém, tudo o que for suscetível de comunidade deve permanecer em comum, ou a comunidade deve restringir-se a certas coisas, sendo o restante próprio de cada um. Em sua república, Platão propõe que as mulheres, as crianças e os bens sejam comuns aos cidadãos. De fato, neste diálogo, Sócrates preconiza a comunidade total. Qual é melhor, este sistema ou nosso costume? A comunidade de mulheres oferece grandes dificuldades, e se fosse preciso estabelecê-la, não seria pela razão apresentada por Sócrates. O próprio fim, suposto por ele para a associação política, torna impossível este estabelecimento. E assim ele nada diz de preciso sobre este assunto. Seu princípio é que o maior bem que possa acontecer para um Estado qualquer é a perfeita unidade. Digo o mesmo, mas se levarem muito longe essa unidade, ela não será mais uma sociedade política que consiste essencialmente numa multidão de pessoas. De uma cidade podem fazer uma família, e de uma família, uma só pessoa. Com efeito, há mais unidade numa família do que num Estado, e numa só pessoa do que numa família. Ora, se fosse possível estabelecer essa perfeita unidade entre os membros de um Estado, seria preciso evitá-lo. Isso seria destruir a sociedade política que por essência é constituída de pessoas, não apenas em grande número, mas também dessemelhantes e de espécies diferentes. Há muita diferença entre um Estado e uma liga. A liga compõe-se de gente da mesma espécie, unida pelo pacto de se auxiliar mutuamente em caso de guerra. Quanto maior número de homens contar, mais será forte, semelhante assim aos pesos, cuja força aumenta na razão de sua quantidade. Os bandos também diferem dos povos, por não se dividirem em cidades e aldeias, mas se dispersarem por cabanas como os Árcades. Para que a unidade social seja vantajosa,
é preciso que os membros unidos difiram em espécie. O que conserva o Estado é, como dissemos em nossa ética, a reciprocidade dos serviços. Esta reciprocidade deve existir entre pessoas livres e iguais. Nem todos podem comandar ao mesmo tempo, mas cada qual por sua vez, por ano ou alguma outra divisão e ordem de tempo. Dessa maneira, todos participam da autoridade. É como se os sapateiros e os serralheiros, ao invés de permanecerem toda a vida no trabalho que escolheram, revezassem de profissão. E já que é vantajoso que a sociedade política seja organizada desta maneira, é evidente que seria preferível que todos pudessem mandar, se fosse possível. Mas como a igualdade natural torna o governo comum impossível quanto a certas pessoas, e como é justo que cada qual participe da autoridade, quer a julguemos um bem, quer a consideremos um fardo, é necessário, quanto ao que não pode ser ordenado por todos, que se faça alternar o poder, de modo que homens que são iguais entre si mandem e obedeçam alternadamente, como se tivessem tornado outros homens. Observo também que aqueles que são investidos de autoridade exercem poderes diferentes. É, portanto, claro que a unidade, como em algum lugar a apresentam, não pertence à essência de um Estado, e o que chamam de seu maior bem é a sua ruína. O que é realmente bom conserva. Outro raciocínio também prova que a unidade perfeita demais não convém ao Estado. Uma família basta-se mais a si mesma do que um indivíduo, e um Estado mais do que uma família. Até mesmo não há verdadeiro Estado, senão quando a sociedade tem todos os bens de que precisa para satisfazer as suas necessidades. Portanto, se essa suficiência é preferível a tudo, menos unidade é mais desejável do que unidade demais. Se supuséssemos que o maior bem de um Estado é ser reduzido à unidade, esta não seria demonstrada pela hipótese de que todos os cidadãos concordassem em dizer: isto é e não é meu, linguagem que Sócrates considera sinal de sua perfeita unidade. A palavra todos tem dois significados. Se a tomarmos distributivamente, haverá alguma verdade nas palavras de Sócrates, podendo cada um, de fato, dizer de sua mulher e de seu filho que são seus, e o mesmo sobre seus bens e sobre o que lhe diz respeito pessoalmente. Mas os que tivessem mulheres e crianças em comum não poderiam dizer o mesmo. A palavra todos não tem a ideia de cada um deles em particular. Empregá-la neste caso é um paralogismo. Encontra-se a mesma ambiguidade em um casal, que significa ora os dois indivíduos, ora o seu conjunto. Consequentemente, um número par no primeiro sentido e ímpar no segundo, o que pode ocasionar grandes equívocos. Sem dúvida é permitido a todos e a cada um falar da mesma forma, pois isso é bom em si. Mas a coisa é impossível e inútil para a uniformidade de sentimentos. Há outro inconveniente na comunidade socrática. Preocupamo-nos pouco com o que é comum a muitos, e só damos valor ao que nos pertence. Ou se nos preocupamos com o que nos é comum, é unicamente pela parte que podemos ter. De resto, descansamos uns sobre os outros, e normalmente acontece o que se observa no serviço doméstico, onde quanto mais empregados houver, menos o trabalho é bem feito. Da mesma forma, achando-se cada cidadão de posse de milhares de filhos que não são mais dele do que dos outros, todos desdenharão de igual modo o seu trato e a sua educação. Além disso, cada qual vai querer ter como filhos os que prosperarem e rejeitará os outros. Como entre milhares ou mais de crianças, não se terá certeza sobre a paternidade e nem a quem se deve a sua conservação, não haverá preocupação de saber quem é quem e se dirá ao acaso: este é meu, este é dele. Ora, pergunto, o que é preferível para uma criança entre 2 ou 10 mil outras? Que cada qual a chame seu filho?
ou ter como entre nós um pai conhecido, ser chamado por um de filho, por outro de irmão, por um terceiro de sobrinho, e ser designado pelos diversos graus de consanguinidade, de parentesco ou de afinidade, pelos laços de cúria e de tribo. Haveria alguma dúvida em preferir a mera qualidade de primo em nosso costume do que a de filho no costume de Sócrates? Será até mesmo impossível apagar perfeitamente os indícios da verdadeira origem e impedir que se reconheçam seus pais, seus irmãos e seus filhos. A semelhança de uns com os outros trairá a sua consanguinidade, como em algumas regiões da Alta Líbia, onde, de acordo com os viajantes, apesar da comunidade de mulheres, se distinguem as crianças pela semelhança de traços. Entre os outros animais, existem também fêmeas, como as jumentas e as vacas, que imprimem em suas crias a figura dos que as geraram, como fazia a jumenta de Farsala, chamada a Justa. Há outros inconvenientes ainda mais graves e igualmente inevitáveis nessa comunidade proposta. Em primeiro lugar, há rixas e assassínios, voluntários ou não, combates, ultrajes, bem mais graves contra um pai ou outros parentes próximos do que contra estranhos. Estes crimes serão bem mais comuns se ignorar a filiação do que se ela for conhecida. Cometidos por erro, não poderão ser expiados através das cerimônias de costume, por não serem reconhecidos. É só se ter proibido o comércio amoroso dos dois sexos, e não o amor e suas intimidades de pai para filho, de irmão para irmão, que são o cúmulo da indecência e da torpeza. Ora, não é estranho proibir as relações entre os dois sexos em razão dos perigos da volúpia excessiva, e ser indiferente sobre essas familiaridades entre pai e filho e entre irmãos? A comunidade das mulheres e das crianças pareceria mais útil aos agricultores do que aos guerreiros. Há menos apego recíproco nessa comunidade, e esta é uma sábia precaução para tornar os cidadãos mais submissos e menos propensos às revoluções. Enfim, a comunidade de mulheres e de crianças produz necessariamente o efeito contrário ao que se deve propor todo legislador, e que o próprio Sócrates pretendeu. O maior bem que se possa fazer à sociedade política é preservá-la de toda a sedição e cultivar a benevolência mútua. A unidade, tão recomendada por Sócrates, é, como ele diz, segundo Aristófanes, obra do amor ou da amizade. Aqueles que se amam procuram unir-se de maneira a tornar-se um. É preciso que desapareça um dos dois, ou ambos ao mesmo tempo. Ora, a amizade, numa tão vasta comunidade, onde o pai não sabe qual é o seu filho, nem o filho sabe quem é o seu pai, não passa de uma gota de licor que se torna insípida numa grande quantidade de água. O pai não mais se preocupa com o filho desdenha seu pai, os irmãos são indiferentes um para com o outro, pois sobretudo duas coisas despertam a solicitude e a afeição entre os homens: um objeto digno de ser amado e sua propriedade, o que não pode existir com semelhantes instituições. Quanto às transferências dos filhos de lavradores ou de artesãos para a classe dos guerreiros, ou da dos filhos destes para a classe daqueles, não podem realizar-se sem grandes problemas. Aqueles que dão os filhos querem saber para quem, e esta é outra fonte de querelas, de assassínios ou de amores ilícitos. Os transferidos não chamam mais de irmãos, filhos, pais ou mães os que os entregam a outros cidadãos, e perdem todas as considerações devidas à consanguinidade. Eis o que tinha a dizer sobre a comunidade das mulheres e dos filhos. O objeto que, numa boa constituição, deve ser regulado imediatamente a seguir é o dos bens. Devem ou não ser comuns. Este problema é independente da mesma questão sobre os filhos e as mulheres.
admitindo a atribuição distinta desses últimos a cada pai de família, o que acontece em toda parte. O que é melhor? Que os bens e o seu uso permaneçam em comum? Que os campos sejam possuídos separadamente e os frutos sejam comuns, como em certas nações? Ou pelo contrário, que o terreno seja comum e os frutos divididos para o uso próprio de cada um, como segundo dizem, se faz entre alguns bárbaros? Ou finalmente, que os frutos sejam comuns? Se não fossem os cidadãos que lavrassem os campos, a questão seria mais fácil de resolver. Mas se são os cidadãos que lavram para eles próprios, a questão das propriedades fica mais difícil. Existindo desigualdade entre o trabalho e o usufruto, os que trabalham muito e recebem pouco protestarão contra os que trabalham pouco e recebem muito. Em geral, é difícil viver junto e possuir em comum as coisas que são de uso dos homens, sobretudo estas que tocam de perto a vida. Não quero outra prova ou outro exemplo disso, que não as caravanas de viajantes que brigam a cada instante por coisas insignificantes, e as alterações perpétuas que é preciso tolerar no serviço alternado desses domésticos que têm vários senhores. A comunidade de posse gera naturalmente todas essas dificuldades. A maneira como se vive hoje, principalmente se somarem os benefícios dos bons costumes e das boas leis, é muito preferível por ser capaz de nos proporcionar a um só tempo estas duas vantagens: a da comunidade e a da propriedade. Com efeito, é preciso que, sob certos aspectos, os bens sejam comuns, mas que em geral pertençam a particulares. Por um lado, a repartição e a separação dos campos evita toda ocasião de disputa entre os cultivadores, e os bens não param de se valorizar quando cada um os explora por sua conta. Por outro lado, conforme o provérbio, a virtude torna o uso comum entre amigos. Esta maneira de viver não é nem impraticável, nem carece de exemplos. Nos estados mais bem constituídos, ela existe de fato, ou então pode ser facilmente introduzida. Na Lacedemônia, por exemplo, embora cada um tenha suas próprias propriedades, elas são partilhadas com os amigos, e se faz uso dos bens deles como dos seus próprios. Da mesma forma, servem-se dos escravos, dos cavalos e dos cães uns dos outros, ou dos víveres, se for preciso, como quando se está em campanha e se carece do necessário. É muito conveniente, pois, que as posses sejam particulares, mas que sejam comuns para o uso. Como podem tornar-se assim? Cabe ao legislador resolvê-lo. O encanto da propriedade é inexprimível. Não é em vão que cada um ama a si mesmo. Tal amor é inato. Só é repreensível o excesso, chamado amor próprio, que consiste em se amar mais do que convém. Tampouco é proibido amar o dinheiro, nem outra coisa da mesma natureza. Todos o fazem. Mas é uma grande satisfação poder servir a um vizinho, a um estrangeiro, como é possível quando se é proprietário. Fonte desconhecida de prazer no sistema que, para melhor unir os cidadãos, dá tudo à sociedade política. Esse sistema, aliás, fecha as portas para duas virtudes eminentes. Primeiro, a continência de fato. É um nobre esforço abster-se da mulher de outro. Depois, a liberalidade. Pois como ser liberal, se não se tem nada à disposição? O aspecto sedutor da comunidade de todos os bens vem de que ela parece à primeira vista convidar todos os homens a se amarem. Também contribui o preconceito existente de que os vícios que graçam em certos regimes procedem da propriedade, como esses eternos processos que sempre renascem entre os cidadãos por ocasião dos contratos, a corrupção de testemunhas e a adulação a que as pessoas se rebaixam diante dos ricos. Mas não é da propriedade dos bens que derivam esses males, mas da improbidade dos homens.
observamos essas disputas, e outras ainda maiores, entre aqueles que têm os bens em comum. Elas são até mais comuns e mais renitentes entre eles, embora sejam poucos, do que entre os proprietários, que são muito mais numerosos. Ademais, não bastaria indicar os males que a comunidade de bens remediaria. Seria justo falar também das vantagens de que nos priva. Ela até parece tornar a existência absolutamente impossível. O que enganou a Sócrates foi que ele partiu de um princípio que não é exatamente verdadeiro. Sem dúvida, tanto na sociedade política como na sociedade doméstica, é necessária alguma unidade, mas não a unidade em tudo. De tanto reduzi-la à unidade, faz-se com que não seja mais uma sociedade. Seus vícios aumentam na medida de sua redução, mais ou menos como se reduzisse um concerto a uma voz ou um verso a um pé. Já que a sociedade civil supõe, como já ficou dito, uma grande multidão de homens, é preciso torná-la una pelos princípios e pela instrução comum. Aquele que, tentando discipliná-la, se gaba de torná-la virtuosa por meios diferentes da filosofia, dos bons costumes e das boas leis, engana-se redondamente. Assim agiram o legislador de Creta e o da Lacedemônia, que limitaram a comunidade dos bens, apenas aos fundos destinados à despesa com as refeições públicas, outro, ao uso familiar das posses de cada um. Deve-se, aliás, atentar para a longa sequência dos séculos e dos anos anteriores ao nosso e persuadir-se de que as boas instituições não escaparam à sagacidade dos que nos antecederam. Quase tudo foi imaginado, mas dos diversos projetos propostos, uns não foram aceitos, outros foram abandonados após algumas tentativas. Da mesma forma, basta submeter a uma tentativa a comunidade socrática, e se terá a prova de que ela é impraticável. Com efeito, jamais se formará um Estado se não se começar por classificar os homens e partilhar os bens, destinando alguns ao uso público e distribuindo o restante às cúrias e às tribos particulares. Assim, nada resta que possamos conservar do sistema de Sócrates, a não ser que não se deve permitir a agricultura aos militares, como os lacedemônios começam a estabelecer entre eles. De resto, Sócrates não explica e não deixa entrever facilmente qual será a forma de governo entre seus comunistas. Embora a grande maioria seja formada por cidadãos não destinados ao manejo das armas, ele não diz se os bens dos lavradores devem ser particulares ou comuns, e se entre eles também haverá comunidade de mulheres e de filhos. Devendo tudo ser comum entre todos, qual será a diferença entre uns e outros? Que vantagem terão os chefes? E que aprendizado farão do comando, a menos que se imitem os cretenses, que admitem seus escravos em tudo, só lhes proibindo os exercícios do ginásio e a faculdade de portar armas que reservam a si próprios. Se praticarem distinções, como em outros lugares, qual será então o modo de comunidade? Não haverá necessariamente dois estados em um só, em oposição um com o outro? De fato, Sócrates faz de seus guardiães ou militares como que os protetores do Estado e coloca no grupo dos meros cidadãos os lavradores, os artesãos e os demais. Haverá nesse regime acusações, processos e todos os outros males que Sócrates encontra nos outros estados, embora o seu, segundo diz, formado pela sua disciplina, só vá precisar de muito poucas leis, tais como as da polícia das cidades e dos mercados, e outros objetos semelhantes. Ele atribui a seus guerreiros a superintendência da educação pública. Aos lavradores, dá todos os imóveis à custa do imposto territorial. Evidentemente, estes serão pessoas de outra categoria, bem mais altivos do que os dotas, os peniastas e outras espécies de escravos. Mas Sócrates não determina se tudo isso será igualmente necessário ou não, nem qual será o governo, a disciplina e as leis das pessoas que lhe estarão subordinadas, o que, no entanto, não é fácil de subentender, nem de pouca importância para conservar o bom entendimento com os guerreiros. Tampouco explica se os lavradores terão as mulheres em comum, e as terras em particular. Supondo que tudo seja comum,
Quem cuidará da casa, enquanto os maridos trabalharem na cultura dos campos? É indecente tomar o exemplo dos animais e sujeitar as mulheres às mesmas funções que os homens, sobretudo já que estes se abstêm das ocupações domésticas. Sua magistratura é concebida da maneira mais perigosa. Sua perpetuidade é um germe da sedição para os que ainda não adquiriram nenhuma consideração, e com mais forte razão para as pessoas valorosas que já prestaram serviço. Essa herança é até uma consequência necessária de seus princípios, pois, segundo ele, os deuses não repartiram indistintamente seus dons mais perniciosos a todo mundo, ora para uns, ora para outros, mas sempre para os mesmos. As qualidades intelectuais são o apanágio de alguns, que as recebem exclusivamente no nascimento, uns o ouro, outros a prata. O bronze e o ferro vão para os que devem ser lavradores ou artesãos. Embora pretenda que a legislação torne felizes a todos, Sócrates retira de seus guardiães, com os trabalhos de que os cumula, toda a esperança de felicidade. É impossível que um Estado seja feliz se todas as suas partes, ou a maior parte delas, não o são. Não se dá o mesmo que com os números pares, de que todas as partes podem ser ímpares. É preciso que pelo menos algumas de suas partes sejam felizes. Se seus guardiães não o são, que outros poderão sê-lo? Certamente não serão nem os artesãos, nem os assalariados. Platão, ou se quiserem Sócrates, que ele faz falar. Tampouco trata de uma maneira satisfatória das revoluções ou das transformações de Estado. Não indica nenhuma causa de mudança própria ao que chama a primeira e melhor república. É, diz ele, da ordem da natureza que nada seja eterno e tudo mude após certo período de tempo. A mudança ocorre quando o número elementar epiternário, combinado com o número quinário, dá 2 acordes e é elevado ao cubo. Então a natureza dá à luz a seres maus, cuja malícia não poderia ser corrigida pela educação. Talvez Sócrates diga a verdade, pois pode haver homens tão mal nascidos que sejam incapazes de qualquer instrução e de qualquer virtude. Mas por que a revolução ocorreria em sua república e não em qualquer outra? Quanto ao tempo fixado por ele para a mudança, mudarão simultaneamente as constituições que não começaram juntas, como se tivessem todas sido inauguradas um dia antes do solstício? E por que essa república passaria a ter a forma lacedemônia, se a maior parte das outras se transforma no estado contrário e não no que se lhes aproxima? Deve haver a mesma razão em toda a mudança. Segundo ele, a forma lacedemônia se transformará em oligarquia, a oligarquia em democracia, a democracia em tirania, embora também se transformem no sentido contrário, a saber, a democracia em oligarquia, mais até do que em monarquia. Além disso, não fala da tirania e não diz se sofreu ou não mutação, nem por que causa, nem em que espécie de república. Deixa este ponto indeterminado como algo em que a exatidão não seja fácil. Segundo ele, a mudança deveria retornar à primeira e melhor espécie, de tal forma que haveria um circuito contínuo. Mas a tirania algumas vezes dá lugar a outra tirania, como em Cícero Admiron sucedeu a de Clístenes, ou a uma oligarquia, como em Calcis, a de Antílio, ou em uma democracia, como em Siracusa, a de Gelão, ou a aristocracia, como a de Carilau, na Lacedemônia e também em Cartago. A oligarquia passa à tirania, como se vê na Sicília em quase todas as antigas oligarquias. As de Leonte transformaram-se na tirania de Panécio, em Gela, na de Cleandro, em Regis, na de Anaxilau, o mesmo ocorrendo em vários outros lugares. Não é verdade que estas transformações se devam à avareza e à ambição dos que estão investidos das magistraturas públicas. Antes acontece porque os que superam os demais em riqueza não gostam que os pobres tenham uma parte igual no governo. Em várias oligarquias, não é permitido aos ricos exercerem artes lucrativas. Há leis que o proíbem. Mas em Cartago,
que é governada democraticamente, estas profissões lhes são permitidas, e isto ainda não causou nenhuma mudança naquela república. Também é falso que a oligarquia contenha dois estados, o dos ricos e o dos pobres. Por que isso ocorreria mais nessa espécie de república do que na Lacedemônia ou alguma outra, onde nem todos são iguais nem quanto aos bens, nem quanto ao mérito? Suponhamos que ninguém se torne mais pobre do que antes, mas que a massa dos pobres aumente. A oligarquia não deixará de se ter transformado em democracia. Assim como a democracia se transformará em oligarquia se houver mais ricos do que pobres, e uns forem mais negligentes e outros mais hábeis na busca de seus interesses. Das diferentes causas de revolução, porém, Sócrates só trata de uma, a saber, o empobrecimento pela prodigalidade ou pela usura, como se todos ou a maioria tivessem sido ricos desde o começo, o que não é verdade. Vê-se que, quando alguns dos principais dissiparam seus bens, pensam em novidades. Mas o mesmo não acontece com os demais. Eles não causam nenhuma perturbação e tampouco aspiram à democracia mais do que a qualquer outra forma de governo. O que leva às sedições e a revoluções, mesmo entre aqueles que não consumiram suas riquezas, é a exclusão dos cargos públicos. São os outros tipos de injustiça. É a excessiva liberdade ou licença de fazer impunemente tudo o que se quer. Assim, apesar da diversidade entre as oligarquias e as democracias, Sócrates expõe as suas mudanças da mesma maneira que se estas duas formas de governo pretendessem ambas a mesma espécie. As leis que Platão escreveu depois são aproximadamente do mesmo gênero que a República. Portanto, basta que nos limitemos aqui a algumas observações sobre a constituição civil que delas resulta. Sócrates, que Platão faz falar em sua República, não abordou senão pouquíssimos pontos, como a comunidade das mulheres e dos filhos, a dos bens e a distribuição dos poderes. Com efeito, ele divide a generalidade dos habitantes em duas classes, a dos lavradores e a dos guerreiros, da qual ele extrai uma terceira classe, que é a do conselho, em que coloca a suprema autoridade. Não diz se os lavradores e os artesãos são ou não admitidos em alguma magistratura, nem se devem ter armas e tomar parte nos trabalhos de guerra, ou deles serem afastados. Pretende, no entanto, que as mulheres sejam guerreiras como seus maridos, e educadas nos mesmos exercícios que os guardiães da nação. É na formação destes últimos que ele principalmente se detém. O resto da discussão está cheio de inutilidades e de coisas acessórias. Os livros das leis, em sua maioria, só contêm disposições de detalhe e quase nada sobre a forma de governo, a não ser quando, querendo oferecer algo que possa convir a todos os estados, pende imperceptivelmente para uma outra espécie de república. Todavia, não há mudanças notáveis no que diz respeito à comunidade de mulheres e de bens. O resto é quase o mesmo, a mesma disciplina, a mesma incompatibilidade entre as funções honestas do governo e do serviço público, por um lado, e os trabalhos necessários mais sórdidos das artes mecânicas, por outro. As mesmas reuniões de comensais, acrescentando, porém, banquetes para as mulheres, com a diferença de que, numa de suas duas repúblicas, há apenas 1000 guerreiros, ao passo que na outra ele pretende ter 5000. Todas as palavras que neste livro atribui a Sócrates são cheias de superfluidades pomposas e de novidades problemáticas, cuja apologia talvez fosse difícil fazer. Para não falar na multidão com que compõe sua república, seria preciso nada menos do que os campos de Babilônia ou de algum lugar igualmente vasto para alimentar na ociosidade 5000 homens numa cidade, com bandos bem mais numerosos de mulheres e de criados. Em matéria de suposição, sem dúvida, é permitido dar livre curso à imaginação, mas pelo menos devemos nos deter nos limites do possível. Sócrates diz também que o legislador, ao fazer suas leis, deve dirigir sua atenção para duas coisas: o lugar e os homens.
seria preciso acrescentar a circunvizinhança, se pretende que a cidade conserve sua condição política. Entre outras coisas, ela deve servir-se de armas que são convenientes não apenas dentro dela, mas que podem ser-lhes úteis em outra região. Se nem todos aprovam essa força armada no interior para a defesa privada ou para o serviço público, pelo menos é preciso que haja uma força formidável nas fronteiras para opô-la aos inimigos quando invadirem ou quando se retirarem. Quanto aos patrimônios, não seria possível determinar melhor e mais claramente sua extensão? Cada um, diz ele, deve ter o suficiente para viver frugalmente. É como se dissesse, para viver bem. Mas a fórmula é muito vaga, pois é possível ser frugal e miserável. Seria melhor ter explicitado, para viver frugalmente e na abastança. Expressões das quais uma se assemelha ao luxo, outra à pobreza, e por conseguinte caracterizam melhor os hábitos relativos ao uso dos bens, ao qual não cabe nem franqueza nem rigor, mas sim temperança e liberalidade. Existe também inconsequência ao introduzir a partilha igual dos bens, em nada determinar sobre o número dos cidadãos e em não colocar nenhum limite na proliferação, como se as esterilidades e as mortes devessem compensar exatamente os nascimentos. Isso parece efetivamente ocorrer no presente estado de nossas cidades, mas não seria mais a mesma coisa no futuro. A razão é que, sendo divididas as propriedades proporcionalmente ao número de herdeiros, não há mais pobres quanto ao presente, ao passo que, não sendo mais possível para o futuro, os que nascessem em regime comunista não teriam nada, fosse qual fosse o número desses extranumerários. Dever-se-ia, portanto, determinar a geração das crianças pela possibilidade de sobrevivência, para que ninguém excedesse a cota prescrita, com a condição de deduzir deste cálculo os acidentes de morte e de esterilidade. Sem isso, necessariamente ocorrerá, como vimos na maioria dos estados, que os cidadãos cairão na indigência. Ora, a indigência gera a sedição e a improbidade. Também Fídon de Corinto, um dos mais antigos legisladores, era favorável a manter as famílias na igualdade e fazer com que o número de cidadãos fosse sempre aproximadamente o mesmo, embora fossem diferentes os lotes de terra no começo. Nas leis de Platão é exatamente o contrário, mas falaremos em outro lugar dessa igualdade e mostraremos o que de melhor se pode prescrever a respeito. O mesmo autor contenta-se com dizer que, assim como a cadeia difere da trama pela lã, deve haver algum atributo que distinga os que mandam e os que obedecem, mas não explica quais são estas marcas distintivas. De resto, já que permite o aumento da riqueza mobiliária até o quíntuplo, por que não autoriza que se aumentem os bens fundiários na mesma proporção, ou pelo menos até certa concorrência? A repartição feita por ele do terreno para construção tampouco parece muito conveniente à comodidade, nem à economia. Dá a cada qual 2 lugares distintos. Ora, um mesmo homem não habita 2 casas. Sua forma de governo não é nem uma democracia, nem uma oligarquia, mas um regime médio que ele chama propriamente de republicano, composto inteiramente de militares. Se propôs essa forma por ser a mais geralmente consagrada em todas as sociedades civis, talvez tenha razão. Se foi como a melhor depois da primeira de A República, ele está enganado. Sem contestação, preferir-se-á o estado dos lacedemônios ou algum outro mais aristocrático. Alguns pensam que a melhor constituição é a que se compõe de todas as outras, e por esta razão louvam a da Lacedemônia, uma mistura de oligarquia, de monarquia e de democracia, sendo o primeiro destes poderes exercido pelo Senado, o segundo pelo rei e o terceiro pelos éforos, e situam a democracia nas refeições públicas e na vida comum e cotidiana. As leis de Platão consideram como a mais excelente constituição um governo misto de tirania e de democracia, formas que ninguém julga ser as de um verdadeiro governo, ou então considera como a pior de todas. São mais sensatos os que misturam todas as formas. De fato, a melhor é a que reúne todas as demais. A sua não tem nada de monárquico, não é senão oligárquica e democrática,
inclina-se principalmente para a primeira, o que se reconhece pela maneira como são conferidas as magistraturas. É comum à oligarquia e à democracia sortear os magistrados, mas é oligárquico que os ricos sejam obrigados a assistir às assembleias, a nomear os magistrados e a se ocupar das outras funções públicas, sendo os demais dispensados. Também é oligárquico querer que a maioria dos magistrados seja escolhida dentre os ricos e que os melhores postos na eleição dos membros do Senado sejam reservados à maior opulência. Na verdade, todos são convocados para as eleições, mas são obrigados a escolher primeiro entre a primeira classe de ricos, depois na segunda e depois na terceira. Os da terceira e da quarta classe, porém, não são forçados a dar seu voto, e só é permitido aos da primeira e da segunda eleger entre os da quarta. É preciso apenas que cada classe forneça o mesmo número de eleitos. Portanto, a maioria e os principais sairão do grupo dos mais ricos, não se envolvendo o povo na eleição, porque a lei não o força a isso. Também a seleção entre os candidatos tem os seus riscos, por pouco que alguns queiram entender-se e conspirar. Até mesmo em pequeno número, sempre comandarão as eleições. É evidente que este não é um governo meio monárquico, meio democrático, e isso ficará ainda mais claro pelo exame que fizemos deste assunto. Assim é a República de Platão, com as modificações trazidas por as leis. Exame da Constituição de Faléias de Calcedônia. Houve outras constituições, imaginadas tanto por particulares quanto por filósofos ou homens versados na direção dos negócios públicos. Essas constituições aproximam-se muito mais das que existiram no passado, ou que ainda estão em vigor, do que as duas precedentes, pois ninguém havia pensado em tornar as mulheres e as crianças comuns, nem em propor banquetes públicos para as primeiras. Ocuparam-se com coisas mais necessárias. Segundo alguns desses autores, o ponto capital é bem ordenar os patrimônios. Pretendem que é daí que nascem todas as distensões civis. Este foi também o primeiro objeto em que pensou Faléias de Calcedônia. Faléias pretende a igualdade de riqueza entre todos os cidadãos. Coisa fácil de se conseguir, dizia ele, se começar desde a fundação de um Estado. Mais difícil de se conseguir quando ele já estiver estabelecido, mas ainda assim praticável, decretando que os ricos farão doações e não as receberão, enquanto que os pobres as receberão e não as darão. Platão, como vimos, permitia em suas leis aumentar a riqueza até certo ponto, mas não queria que o aumento fosse além do quíntuplo dos menores patrimônios. Os que propõem leis sobre esta matéria não deveriam esquecer, como ocorre hoje, que fixando o nível das riquezas, também convém determinar o número de filhos, pois se o número de filhos exceder a quantidade de patrimônio, a lei necessariamente revogará a si mesma. Além da sua violação, também ocorrerá o inconveniente de muitos ricos se tornarem pobres, o que acarretará revoluções. Essa importância do nível das riquezas para a tranquilidade pública foi bem percebida pelos antigos. Solon fez dele um artigo de sua Constituição. Outros proibiram a aquisição ilimitada de imóveis. É necessário restringir-se ao que permitem as leis. Pela mesma razão, proíbem, como entre os locrianos, que se vendam os bens, principalmente a herança dos pais, exceto em caso de uma calamidade bem evidente. Por terem se descuidado sobre este ponto, os de Leucade caíram no excesso da democracia. Não foi mais pelo censo que se teve acesso aos cargos públicos. Pode acontecer que, sendo as fortunas iguais, sejam excessivas e demasiado favoráveis ao luxo, ou que, minguadas demais, se aproximem da miséria. Assim, não é bastante reduzi-las à igualdade. É preciso que alcancem uma justa média. De nada serve que o legislador reduza as fortunas à igualdade, se não reduzir também as paixões, o que só é possível através da boa educação, cujo plano deve ser traçado pelas leis. Faléias talvez diga que tomou providências sobre isso, pois quer a igualdade em duas coisas, nas propriedades e na instrução.
Seria preciso então que ele declarasse o que se deve ensinar à juventude. O que importa é que a educação seja uma e a mesma para todos. Se inspirar ou fomentar o desejo de riquezas e de honras, ou até mesmo dos dois ao mesmo tempo. Pois não é apenas a desigualdade das fortunas, mas também a das honras que está na origem das revoluções. Com a diferença, porém, de que a desigualdade dos bens choca mais a massa, e pelo contrário, a identidade de tratamento é o que mais ofende as pessoas de mérito, como quando o bravo e o covarde têm honras iguais. Não é apenas para obter o necessário que lhes falta, que os homens se entregam a ações injustas, como o roubo, quando são levados pelo frio ou fome, o que Faléas procura solucionar pela igual repartição dos bens. Também são incitados a isso pelo prazer e pela satisfação de suas paixões. Pois se o desejo ultrapassa a necessidade, passarão por cima dos princípios de justiça para satisfazê-las, principalmente se o prazer que esperam não lhes parecer unido a nenhuma amargura. Qual será então o remédio para esses 3 males? Ou suprir através do talento para ganhar a vida, a modéstia de riqueza, ou adaptar-se às privações e à frugalidade. Ou então, caso se aspire ao prazer puro, procurá-lo por si mesmo na filosofia, pois os outros prazeres só se obtêm através dos outros. Ademais, não é para satisfazer as simples necessidades, mas sim para aplacar paixões imoderadas que se chega aos grandes crimes. Por exemplo, não se chega à tirania para evitar o frio, mas para aplacar grandes paixões. Assim, não é pela morte de um ladrão, mas pela dos usurpadores da soberania que se conferem as grandes honras. A Constituição de Faléas, portanto, só é boa contra as pequenas trapaças. Ela contém muitas outras medidas que podem bastar para que os cidadãos se governem entre si. Mas também seria preciso pensar nos vizinhos, nos estrangeiros que frequentam o país e em tudo o que vem de fora. É sobretudo essencial à Constituição do Estado possuir uma força militar que baste para a defesa em caso de guerra, e sobre isto ele não fala. Quanto à riqueza do Estado, não deve ser nem grande demais a ponto de despertar a cobiça dos vizinhos ou de alguma outra potência, nem medíocre a ponto de não bastar para cobrir as despesas de uma guerra contra seus iguais e semelhantes. Faléas tampouco diz algo sobre isso. Contudo, seria bom calcular bem sobre este ponto. Talvez a melhor medida fosse arrumar as coisas de tal sorte que a dificuldade e os gastos de ataque ultrapassem os lucros da vitória. Consideração de Eubolo, que fez com que Autofrádates, ao se preparar para assediar a Tárnia, desistisse da empresa. Veja, disse-lhe ele, que esta praça não vale o tempo que nela se perderá. A igualdade de riquezas entre cidadãos, sem dúvida, tem seus méritos para prevenir as revoluções, mas não é tão grande como se poderia pensar. As pessoas que se destacam por algum talento suportam-na com impaciência por não serem feitas para a igualdade. Por isso, muitas vezes os vemos envolvidas em revoltas e semeando a confusão. Por outro lado, a improbidade humana é insaciável. No começo, os mendigos lhe dizem que só precisam de 2 óbolos para viver. Uma vez que os tenham conseguido, querem mais. Em seguida, não põem mais freios em seus desejos e passam a vida correndo atrás da fortuna. É bem menos importante igualar as riquezas do que extirpar o desejo das pessoas honestas e dos malandros o poder de acumular. É o que acontecerá se mantivermos estes últimos na inferioridade e se não os provocarmos, ademais, por alguma injustiça. Faléas nem mesmo concebeu bem a sua igualdade. Não a estabelece senão nas terras e outros imóveis, mas as riquezas consistem também em escravos, em rebanhos, em dinheiro e em tudo o que chamamos de mobiliário. Seria bom estabelecer também quanto a isso a igualdade, ou prescrever-lhe limites, ou então deixar tudo isso de lado. Além disso, reduz todo o Estado a muito poucas cabeças por sua maneira de classificar os homens. Põe os artesãos no grupo dos escravos públicos, sem lhes dar nenhum lugar entre os cidadãos. Quanto aos que se empregam nos trabalhos públicos, vá lá. Mas mesmo assim, isso deve ser feito como se estabeleceu em Epídamo,
ou como Diofante determinou antigamente em Atenas. Com isso, se pode julgar bem ou mal constituída. Exame da Constituição de Hipódamo de Mileto. Hipódamo de Mileto, filho de Eurífon, é o inventor da divisão dos estados por classes de cidadãos. Foi também ele quem traçou o plano do Pireu. Original em todas as épocas de sua vida, muito sofisticado na elegância, fazia-se notar pela abundância da cabeleira e pelo luxo das roupas, não apenas no inverno, como também no verão. Exibia a maior erudição em tudo o que se relacionasse com a história natural. Foi o primeiro entre as pessoas de condição privada que, sem nunca ter ocupado cargos públicos, tenha tentado conceber uma constituição. Primeiro, suponha uma cidade de 10.000 homens, dividindo-a em 3 classes, uma de artesãos, outra de lavradores e a terceira de guerreiros e funcionários do exército. Segundo, divide também a terra em 3 partes, uma consagrada à religião, outra ao uso público e a terceira dada como propriedade aos particulares. A primeira se destina às despesas do culto e dos sacrifícios, a segunda à alimentação e ao soldo do exército, e a terceira aos lavradores. Terceiro, de igual modo reparte as leis, assim como os processos criminais, em 3 espécies. Uma por injúrias, outra para danos, e a terceira para homicídios e outros atentados contra a pessoa. Quarto, estabelece ainda um Tribunal Supremo, para o qual seriam conduzidas as apelações contra os primeiros julgamentos, e o compõe de certo número de anciãos eleito pelo povo. Não deseja que os julgamentos se façam por meio de bolas. Pretende que cada um traga uma tabuleta onde escreva seu assentimento, se simplesmente condenar, ou então indique que condena sobre o principal e absolve quanto ao resto. Condena a forma empregada em nossos tribunais, pela qual, diz ele, os juízes não raros são forçados a julgar contra a consciência e contra o juramento que prestaram. Quinto, uma de suas leis pretende que se confiram honras a quem quer que invente algo de útil à pátria e que os filhos dos que morrerem na guerra sejam criados às custas do tesouro público. Lei esta que ainda não fora pensada e desde então foi promulgada tanto em Atenas quanto nos outros estados. Sexto, confere ao povo, composto pelas 3 classes, a eleição dos magistrados. Atribui a estes a administração das coisas comuns, a inspeção dos estrangeiros e a educação dos órfãos. Estes são aproximadamente os principais e mais memoráveis pontos da Constituição de Hipódamo. Sua divisão da universalidade dos cidadãos não carece de dificuldade. Os artesãos, os lavradores e os militares parecem todos participar do governo. Os lavradores, no entanto, não possuem armas. Os artesãos, nem armas nem terras, tornar-se-ão, por conseguinte, como que escravos dos homens armados. Portanto, não é possível que participem de todas as funções públicas. Será necessariamente dentre os guerreiros que se escolherão os generais de exército, os oficiais da polícia civil e quase todos os principais magistrados. Ora, se as 2 outras classes não participam de forma alguma da administração, como poderão se afeiçoar à pátria? Será preciso que a classe dos guerreiros seja mais poderosa por si só do que as 2 outras juntas, o que será difícil se não as ultrapassa pelo número. Se, porém, ela for mais numerosa do que as 2 outras, para que serve admiti-los na participação da coisa pública e lhes deixar a nomeação dos magistrados? Depois, qual será a importância dos lavradores? Quanto aos artesãos, podem ser dispensados, que conseguirão, como em outros lugares, ganhar a vida com seu trabalho. Quanto aos cultivadores, se fornecessem o alimento aos guerreiros, haveria alguma aparência de razão para torná-los cidadãos. Mas neste caso,
Apenas os proprietários lavram particularmente para si próprios. Por outro lado, se a porão pública das terras, destinada à alimentação e ao soldo das tropas, for lavrada pelos próprios guerreiros, estes já não serão uma classe distinta como pretendia o legislador. Inversamente, os proprietários fundiários, que não são nem lavradores nem guerreiros, formariam uma quarta classe que não participaria de nada e seria como que alheia ao Estado. Pretende-se, enfim, que sejam os mesmos lavradores que explorem as terras públicas juntamente com as suas próprias? Isso equivaleria a entregar à sorte o abastecimento de 2 famílias, pela qual o cultivador é responsável. Por que então, ao invés de 2 lotes, não lhes confiar logo a totalidade das terras, para que forneçam alimento ao exército e a si próprios? Eis uma divisão bastante confusa. A forma de opinar em juízo não é muito melhor. Hipódamo transforma o juiz em árbitro pela faculdade que lhe confere de dividir o objeto litigioso apesar da unidade das conclusões. Isto é possível na arbitragem, procedimento que é sempre precedido de algum entendimento amistoso, mas não nos tribunais, onde a lei proíbe quase em toda parte aos juízes estes colóquios. Como sair da indecisão? Se tendo o requerente pedido 20 minas, um juiz acha que lhe é devida uma parte, mas não tudo, por exemplo 10 em lugar de 20. Se dentre os outros juízes, este concede mais, aquele menos, um 5, outro 4, ou indo de um extremo ao outro, um concede tudo ao requerente e nada ao outro. Como então unificar as opiniões, reduzindo-as a uma só? Acrescento que ninguém força o juiz a romper seu juramento. Se a demanda for simples e sem conclusões subsidiárias, pode ou condenar ou absolver o réu. Absolvendo-o da demanda, não julga que nada deve, mas sim que não deve 20 minas. Só haveria perjúrio no caso em que, julgando em sua consciência que as 20 minas não são devidas, o condenasse, porém, a pagar as 20 minas. Quanto às recompensas e honras para os inventores de coisas úteis à pátria, trata-se de algo fácil de dizer, mas perigoso de se decretar. Tais leis poderiam abrir caminho para acusações fraudulentas e até mesmo a maquinações contra o Estado. A este respeito, devemos perguntar se é bom ou nocivo ao Estado mudar sua antiga Constituição quando se acredita ter encontrado uma melhor. Não é fácil aderir imediatamente a tal inovação se não for conveniente mudar as regras. Pode acontecer que pessoas sistemáticas proponham como um bem geral a revogação das leis e a recriação total do sistema de governo. Já que caímos nesta matéria, seria bom que nos detivéssemos nela por um momento. Ela é, como já dissemos, suscetível de controvérsia. A mudança pode parecer vantajosa. As outras ciências se deram bem. A medicina, por exemplo, a ginástica e todas as artes e talentos ganharam ao reformar suas velhas máximas. Ocupando, pois, a política um lugar entre as ciências, parece que também ela pode admitir o mesmo princípio. De fato, os antigos estados mudaram muito de feição. O que há de mais ingênuo e de mais grosseiro do que suas leis e costumes primitivos? Mesmo as dos gregos, que antigamente andavam cobertos de ferro. O que existe de mais pobre e de mais imbecil do que sua jurisprudência, como em Cumas, onde para condenar à morte um homem acusado de homicídio, bastava que o acusador apresentasse várias testemunhas tomadas de sua própria família. Além disso, o que se procura por toda parte não é se algo vem de nossos ancestrais, mas se é bom. É muito provável que os primeiros homens, tanto os que saíram do seio da terra, quanto os que escaparam da calamidade geral da espécie humana, eram tão rudes quanto o vulgo de hoje, como são representados os antigos gigantes. Seria uma extravagância limitarmos-nos a seus decretos.
As leis escritas tampouco devem ter o privilégio da imutabilidade. Em matéria de Constituição, como em todas as outras, é impossível que tudo seja posto por escrito. Só se podem escrever generalidades. As ações, pelo contrário, dizem sempre respeito a objetos e circunstâncias particulares que podem mostrar a imperfeição das leis e a necessidade de introduzir modificações. Mas se considerarmos estas mudanças de um outro ponto de vista, ficaremos aterrorizados com os seus perigos. Não há quase nada a ganhar e, pelo contrário, há muito o que perder com os frequentes esbarrões que se dão nos estados. É infinitamente preferível fechar os olhos para os erros dos legisladores e do governo. O maior mal é enfraquecer as leis e acostumar o povo a desobedecer a elas. O exemplo extraído das artes é ilusório. Há muita diferença entre a reforma das artes e a mudança de Constituição. A lei não tem por si mesma nenhuma força para se fazer obedecer. Tira toda a sua força do respeito e da obediência, que se torna hábito, e só se firma depois de um longo tempo. Equivale, portanto, a tirar das leis esta vantagem, desgastá-las inteiramente e mudá-las com facilidade para substituí-las por novas disposições. Mesmo que houvesse correções a fazer, ainda seria problemático se todo o Estado comportasse essas mudanças, se é no todo ou em parte que se deve tentá-las, e se isso deve ser permitido ao primeiro que aparecer, ou apenas a certas pessoas, pois há em tudo isso grandes distinções a observar que foram tratadas em outro lugar. Exame das Constituições da Lacedemônia, de Creta e de Cartago. Há duas coisas a considerar na forma do governo dos lacedemônios, na dos cretenses e em quase todas as outras. Primeiro, se são intrinsecamente bem ou mal constituídas e conforme aos bons princípios. Segundo, se tomaram ou não as medidas cabíveis à meta proposta. 1. É um princípio que todo Estado bem constituído não deve inquietar-se com as pessoas chamadas necessárias, isto é, domésticos e assalariados. Como, porém, obter essa segurança? Não é fácil sabê-lo. Os tessálios sofreram frequentes insurreições de seus penestas e os lacedemônios de seus ilotas, que parecem espreitar continuamente o que possa ocorrer de mal para seus senhores. Nunca, porém, aconteceu semelhante levante entre os cretenses, de certo porque não interessa aos estados vizinhos, que também têm seus escravos, favorecer os rebeldes, até mesmo quando estes estados estão em guerra, por medo que o mesmo aconteça com eles próprios. Desde o começo, os lacedemônios tiveram como inimigos todos os vizinhos, os de Argos, os de Messênia e da Arcádia. Os tessálios também tiveram que sustentar guerra contra os aqueus, os perrebos e os magnésios, o que propiciou as revoltas de seus penestas. Se houvesse apenas essa malevolência, não seria fácil decidir-se sobre como comportar-se para com tais pessoas. Se as tratamos com muita consideração, tornam insolentes e igualam-se a seus senhores. Se somos rígidos, elas conspiram e traem. Já que os lacedemônios têm tantos perigos a temer da parte de seus ilotas, fica evidente que não tomaram a seu respeito medidas muito boas. 2. A despreocupação com a conduta das mulheres não é menos nociva à prosperidade do Estado do que à felicidade das cidades. Como o homem e a mulher fazem parte de cada família, é de se esperar que o Estado esteja dividido em dois, metade homens, metade mulheres. Donde se segue que todo o Estado em que as mulheres não têm leis está na anarquia pela metade. É o que acontece na Lacedemônia. Licurgo, que pretendia enrijecer seu povo com todos os trabalhos penosos, só pensou nos homens e não prestou nenhuma atenção nas mulheres.
Elas se entregam a todos os excessos da intemperança e da dissolução. Assim, em tal estado, é necessário que as riquezas sejam honradas, principalmente quando as mulheres dominarem, como acontece na maioria das nações guerreiras, com exceção dos celtas e dos povos, em que o amor pelos rapazes está publicamente em uso. Não é sem razão que a fábula associa Marte a Vênus, pois todos os povos guerreiros são dados tanto ao amor dos jovens quanto ao amor das mulheres. Este mal manifestou-se ainda mais na Lacedemônia, onde desde a origem as mulheres se envolveram em tudo, pois o que importa é que as mulheres mandem, ou que os que mandam sejam comandados pelas mulheres. É a mesma coisa. Enquanto a audácia não serve para nada nos negócios ordinários, a não ser na guerra, a audácia das mulheres lacedemônias é sempre nociva, como vimos no tempo da invasão dos tebanos, quando, longe de servir melhor do que as mulheres de outros lugares, deram mais trabalho do que os próprios inimigos. Qual pode ter sido a causa dessa excessiva liberdade que os lacedemônios deram às suas mulheres? Sem dúvida, a necessidade em que se viram de se ausentar por longo tempo de casa durante as guerras contra Argos, Messênia e Arcádia. Depois da paz, acharam-se totalmente preparados para manter sua constituição militar, gênero de vida que abre as portas para grandes virtudes. Dizem que Licurgo tentara sujeitar as mulheres às suas leis, mas a resistência delas fez com que abandonasse a tentativa. Daí toda a desordem que se seguiu. Nossa intenção não é de modo algum decidir quem se deve desculpar, mas apenas examinar o que está bem ou mal estabelecido. Se as mulheres são indisciplinadas, trata-se, repito, não somente de uma indecência para o Estado, mas também de um germe de cobiça e de corrupção. 3. Outro vício a observar é a desigualdade de riquezas. Uns são muito ricos, outros não têm quase nada. Todo o país pertence a um pequeno número de cidadãos. A culpa é da lei. Considera muito pouco honroso comprar e vender imóveis, e nisso talvez tenha razão, mas permite a quem o queira doá-los por testamento. Disso resultam os mesmos inconvenientes. Estando a Lacônia dividida em 5 partes ou tribos, 2 delas passaram quase que inteiramente para as mulheres, através das heranças que lhes couberam, além dos ricos dotes que lhes deram. Seria melhor ou proibir inteiramente estes últimos, ou só permiti-los quando forem muito módicos, ou no máximo medíocres. Atualmente é permitido dar tudo o que se tem a quem se quiser por testamento, e até entre vivos, sem que se precise instituir herdeiro. Disso resultou que o país, que podia alimentar 1.500 cavaleiros e 30.000 infantes, não alimenta mais do que 1.000 no total. A experiência tornou evidente o vício do regime atual. Reduzido a esta escassez de homens, o Estado desde então não pôde evitar nenhum fracasso, nem sua total ruína. Dizem que desde os tempos dos primeiros reis, para solucionar o problema do despovoamento, a cidadania foi concedida a vários estrangeiros, de sorte que, apesar da longa duração das guerras, não houve falta de homens. Chegou-se a contar 10.000 espartanos. Não garanto nenhum desses fatos. Porém, verdadeiros ou falsos, seria antes pela partilha equitativa dos bens territoriais que se deveria repovoar o Estado. A lei que, para encorajar a fecundidade e multiplicar os nascimentos, dispensa do serviço de guarda quem tiver 3 filhos, e de todos os impostos quem tiver 4, vai diretamente contra o seu objetivo. Quanto mais crianças nascerem, mais pobres haverá. 4. A eforia é outro ponto mal ordenado. Embora nenhum outro poder tenha tão grandes atribuições, é do simples povo que saem os que são elevados a esta superintendência. Daí ocorre muitas vezes que os mais pobres a alcancem, mas em seguida a pobreza os transforme em almas venais.
Isso ficou claro muitíssimas vezes no passado, e ainda se vê, principalmente nos banquetes públicos chamados andríes. Muitos dentre eles, conquistados pelo dinheiro, empenharam-se com todos os seus poderes para a ruína do Estado. Como seu poder é excessivo e se aproxima do despotismo, os próprios reis são forçados a fazer-lhes a corte. Causaram os maiores males ao Estado, que por culpa deles passou de aristocrático para democrático. Por outro lado, não se pode negar que essa magistratura tenha uma influência salutar. O povo mantém-se tranquilo quando participa do exercício da autoridade suprema. Assim, quer os éforos tenham sido instituídos por Licurgo desde sua primeira legislação, quer sejam de criação mais recente, não foram inúteis à prosperidade da nação. Quando se pretende que um Estado dure por muito tempo, é preciso interessar todas as suas partes na sua conservação e fazer com que a desejem. Aqui os reis interessam-se por sua preeminência. As pessoas de mérito e de nascimento por entrar no Senado, honra que só se confere ao mais alto mérito. E até mesmo o simples povo interessa-se pela euforia, na qual é admitido como qualquer outra classe. Esta dignidade é eletiva, mas a escolha deveria fazer-se de um modo um pouco menos pueril e mais sensato do que agora. Outro absurdo não menos lamentável é ver pessoas colhidas ao acaso, julgando em última instância os maiores casos. Seria necessário, pelo menos, que tivessem um código e julgassem de acordo com leis escritas, em vez de decidir, como fazem, de acordo com seus caprichos. O comportamento particular dos éforos não corresponde às intenções de sua instituição. Ele é desregrado demais, e enquanto desfrutam de comida abundante, são duros para com os outros, fazendo-os observar uma frugalidade insuportável e reduzindo-os a se compensarem em segredo com excessos de libertinagem. Quinto, o Senado não está melhor ordenado. Não se pode negar que tem alguma importância para o Estado que seus membros sejam pessoas de mérito, e que seja preciso, para nele ser admitido, ter adquirido hábitos virtuosos. Mas do fato de eles terem tido o comando dos supremos interesses e dos maiores negócios, não se segue com certeza que se deva deixar com eles estes comandos por toda a vida. O espírito envelhece como o corpo. O caso é ainda pior, se tiverem vivido desde a juventude de maneira a deixar dúvidas sobre sua probidade. Vários dentre eles deixaram-se corromper por presentes e distribuíram entre eles gordas gratificações dos dinheiros públicos. Seria, pois, conveniente obrigá-los a prestar contas, sem, porém, dá-las a conhecer aos éforos, pois, embora estes pareçam ser os censores natos de todos os outros magistrados, seria uma prerrogativa exorbitante estender sua inspeção até o Senado. Portanto, não achamos que deva caber a eles a auditoria das contas. Quanto ao discernimento do mérito, a eleição dos senadores não é mais séria do que a dos éforos. Aliás, não fica bem, como é de costume na Lacedemônia, pedir um lugar ao qual deveríamos ser chamados pela estima pública. Quem quer que mereça a magistratura deve ser magistrado, quer queira, quer não queira. Por este convite às candidaturas, o legislador parece ter se afastado do objetivo de sua Constituição e ter se esforçado por tornar ambiciosos os cidadãos. Confia as eleições dos senadores à intriga. Somente os ambiciosos podem vir propor-se a si mesmos. Ora, a maioria dos crimes que se cometem entre os homens provém da ambição ou da avareza. Sexto, quanto à realeza, não é este o lugar de examinar se esta forma de governo é a menos ou a mais vantajosa para um Estado. Porém, julga-se melhor o mérito dos reis, pela vida e pelas façanhas de cada um deles, do que como aqui, pela nobreza da raia. O legislador nem mesmo acreditou que podia tornar os seus nem bons nem virtuosos. Parece até desconfiar deles como que de pessoas que não têm virtudes bastantes. Foi por esta mesma razão
que na política lacedemônia se associavam na mesma embaixada pessoas inimigas, e ali sempre se considerou a discórdia dos reis como a salvação da república. 7. As fidítias, ou banquetes públicos, não foram estabelecidas sobre bons princípios. Seria preferível que ocorressem, como em Creta, à custa do público. Entre os lacedemônios, cada qual deve trazer a sua parte. Mas há cidadãos tão pobres que não podem arcar com esta despesa. A intenção do legislador, que quis fazer desses banquetes uma escola de democracia, acaba tendo efeito contrário. Populares é o que eles menos são, quando os pobres não podem comparecer. Some-se a isso que uma das leis fundamentais exclui de qualquer função pública quem não estiver em condições de contribuir para estes banquetes. 8. Também se censurou com justiça, como fonte de discussões, a lei que retira aos reis, embora chefes de guerra, o departamento da marinha para entregá-lo a um almirante distinto. Isto é constituir, por assim dizer, uma outra realeza. 9. Também é digno de censura o próprio princípio de que parte o legislador, e Platão não o poupou em seu Tratado das Leis. As virtudes guerreiras a que se relaciona toda a constituição de Licurgo não são senão uma parte da virtude integral, e são boas apenas para dominar os outros homens. Assim, os lacedemônios conservaram-se bastante bem enquanto guerreavam. Mas quando submeteram a seu domínio todos os seus vizinhos, começaram a decair, não sabendo o que fazer de seu ócio, não tendo aprendido nada melhor do que os exercícios militares. Outro erro igualmente grave consiste em acreditar que as conquistas são antes frutos da virtude do que da maldade. Mas admitido isso, acreditar que a presa seja preferível à virtude é enganar-se ainda mais. 10. Enfim, nada há de mais mal arrumado do que suas finanças. Não tem tesouro público, nem dinheiro disponível para as guerras que são forçados a sustentar. Os impostos são muito mal pagos. Os contribuintes, possuindo a maior parte do território, só impõem e só exigem subsídios comedidamente uns para com os outros. Portanto, o legislador permaneceu longe do alvo a que se propunha. Fez apenas um Estado pobre e particulares avarentos. Estes são aproximadamente os vícios da Constituição lacedemônia. A Constituição dos cretenses tem muitas semelhanças com a precedente, menos alguns artigos, uns equivalentes, outros concebidos de maneira menos clara. A Constituição da Lacedemônia parece ter sido, como se disse, sua cópia, e a maioria das coisas antigas não são tão perfeitamente desenhadas como as mais recentes. A tradição diz que Licurgo abandonou a tutela do rei Carilau para viajar e permaneceu muito tempo em Creta junto aos litianos por causa de sua afinidade com os lacedemônios, de que são uma antiga colônia. Esta colônia submetera-se às leis dos antigos habitantes, leis estas de que ainda hoje fazem uso os periecos ou homens do campo, tais como Minos as deu a Creta desde o começo. A ilha de Creta parece ter sido disposta pela natureza para comandar a Grécia, cujos povos, em sua quase totalidade, habitam as costas do mar. Por um lado, ela está situada a pouca distância do Peloponeso, por outro, ela toca na Ásia, confinando com Triópia e Rhodes. Foi graças a essa posição que Minos se tornou senhor do mar, reduziu quase todas as outras ilhas à obediência ou as povoou com suas colônias. Pensava também em se apoderar da Sicília quando morreu perto de Camico. A semelhança entre as duas constituições, a de Creta e a da Lacedemônia, é visível. Primeiro, os ilotas lavram para os lacedemônios, assim como os periecos para os cretenses. Segundo, os dois povos têm os mesmos banquetes públicos, banquetes estes que os lacedemônios hoje chamam de fidítias, mas que antigamente chamavam, como os cretenses, de andríeis, prova de que tiraram de lá este costume. Terceiro, a divisão dos poderes é aproximadamente a mesma.
Os que são chamados de Éforos na Lacedemônia chamam-se Cosmos em Creta, com a única diferença de que são somente 5 na Lacedemônia e 10 em Creta. São os mesmos senadores. Antes, os cretenses tinham 6. Mais tarde suprimiram a realeza e entregaram aos Cosmos o comando dos exércitos. Quarto, a Assembleia Nacional é aberta a todos os particulares, mas sua influência limita-se a ratificar ou rejeitar os decretos dos senadores e dos Cosmos. A diferença é que, primeiro, os banquetes públicos são bem mais ordenados em Creta do que na Lacedemônia. Aqui, cada qual traz sua parte segundo a tabela, sem o que, como já dissemos, é excluído dos cargos públicos. Em Creta, pelo contrário, o banquete é mais cívico. Segundo, de todas as frutas e animais que os periecos oferecem, que provém tanto das terras públicas que exploram, quanto das terras particulares, fazem-se 2 partes, uma destinada às despesas do culto e outros gastos públicos, outra aos banquetes comuns. Assim, todos, homens, mulheres e crianças, são alimentados às custas do tesouro público. Para alimentar todos, primeiro o legislador deu ênfase à sobriedade, por ser útil à saúde, depois ao isolamento das mulheres para que tivessem menos filhos, e depois ainda à dissolução dos homens entre si, recurso que a lei tolera e sobre o qual nos explicamos em outro lugar. Pelo menos é certo que Creta é superior à Lacedemônia no que diz respeito a banquetes públicos. Mas a instituição dos Cosmos é muito pior do que a dos Éforos. Os vícios de uma também se encontram na outra, mas a dos Cosmos não tem a vantagem da euforia. Na Lacedemônia, o povo que escolhe os Éforos tem também a faculdade de escolhê-los dentre aqueles que bem quiser e, por conseguinte, de sua própria classe, assim como de todas as outras, o que faz com que tenha interesse em conservar o Estado. Em Creta, pelo contrário, os Cosmos provêm não de todas as classes, mas sim de certas famílias. Dos que foram Cosmos, tiram-se os senadores, dos quais se pode dizer tudo o que se disse dos da Lacedemônia. A dispensa da prestação de contas e a perpetuidade são prerrogativas muito acima de seu mérito. A falta de leis que possam servir-lhes de regra para julgar e o caráter arbitrário de seus julgamentos não dão nenhuma segurança a seus réus. Do fato de que o povo que está excluído dessa magistratura não pareça importar-se com isso, não decorre nenhuma prova de que ela seja bem constituída. Isso ocorre porque ela não oferece nada à sua ambição. Residindo numa ilha, os Cosmos estão mais afastados dos que poderiam suborná-los através de presentes, como se corrompe os Éforos. O remédio contra o suborno é, aliás, bastante propício a desencorajar do cargo. É um remédio não razoável, incivil e cheio de violência. Caçam-se os Cosmos sem processo e de ordinário, pela insurreição de outros Cosmos ou de particulares amotinados. A única graça que lhes concedem é deixar-lhes antes da expulsão a faculdade de se demitir. Seria melhor, sem dúvida, que isso ocorresse em virtude da lei e não por capricho, já que as vontades particulares não podem nunca ser uma regra muito segura. O pior de todos os males que estas destituições frequentes acarretam é não se poder assim obter justiça contra os poderosos, o que, apesar das aparências, revela mais um estado despótico do que uma verdadeira república. O costume dos grandes é, quando são perseguidos ou condenados, criar um partido para si mesmo entre o povo e seus amigos. Põem na chefia alguém a quem confere a autoridade suprema. Depois disso, subvertem tudo e se entregam a combates. Não equivale isso a dissolver temporariamente a sociedade civil e não correria ela o perigo de morrer para sempre se houvesse por certo alguma potência em condições e com a intenção de se apoderar dela? Felizmente, o Estado é defendido pela natureza do lugar e pela dificuldade de acesso, que não permite invasões súbitas. Eis porque os periecos permanecem obedientes, enquanto os ilotas não param de se revoltar. Além disso,
os cretenses não têm nenhuma comunicação fora de sua ilha. Nada prova melhor a debilidade de sua constituição do que a guerra exterior que lhes aconteceu há pouco. Eis o que tínhamos a dizer dessa forma de governo. Os cartagineses também parecem muito bem constituídos politicamente. Sob muitos aspectos, sua república é superior à dos outros povos e em alguns pontos se aproxima da dos lacedemônios. Pois essas 3 repúblicas, a de Creta, a da Lacedemônia e a de Cartago, têm muitas semelhanças entre si e muitas diferenças com relação às outras. O regime de Cartago, em geral, é sabiamente ordenado. A pedra de toque de uma boa constituição é a perseverança voluntária e livre do povo na ordem estabelecida, sem que jamais tenha ocorrido nem alguma sedição notável de sua parte, nem opressão da parte dos que a governam. A República de Cartago tem em comum com a da Lacedemônia. Primeiro, o que nesta se chama fidítias, ou refeições públicas entre pessoas da mesma classe. Segundo, seu centum virato, que corresponde ao colégio dos éforos, com a diferença de ser composto de 140 membros e de ser melhor recrutado, isto é, não escolhido ao acaso e dentre o vulgo, mas sim dentre o que há de mais eminente em matéria de mérito. Terceiro, seus reis e seu senado são como na Lacedemônia, mas escolhidos de modo bem melhor. Tendo Cartago criado uma lei que determina que seus reis não sejam tirados nem da mesma raça, nem de uma raça indiferente, mas dentre uma elite distinta, levando mais em consideração o talento do que a idade. Não há nada de mais nocivo ao Estado do que as pessoas sem mérito a que se confiam os maiores interesses. A Lacedemônia sofreu por isso, vezes sem conta. A maior parte dos pontos que criticamos por se afastarem dos princípios de toda boa constituição são comuns às 3 repúblicas. No entanto, embora todas elas tenham um jeito de aristocracia ou de república, inclinam-se um pouco mais para a democracia sob certos aspectos e sob outros para a oligarquia. Em Cartago, pertence ao poder dos reis e do senado levar ou não suas deliberações até o povo, pois se estiverem de acordo, se tornam lei, mas se tiverem opiniões diferentes, cabe ao povo decidir. Ele é senhor não apenas de não aprovar nenhuma das opiniões dos reis ou do senado, mas também de sentenciar de modo totalmente diferente. Depois de uma discussão na qual quem quer que seja pode pedir a palavra e combater as opiniões submetidas a exame, o que está próximo da democracia e não ocorre em nenhuma das 2 outras repúblicas. A oligarquia também se revela, primeiro, no fato de que é pelos reis e pelo senado que se escolhem os membros da pentarquia. Segundo, no fato de que ela, por sua vez, escolhe os 100, um grupo também eminente. Terceiro, no fato de que o poder desses pentarcas dura mais do que os outros, começando desde o instante da nomeação e continuando mesmo depois do tempo prescrito. A aristocracia só aparece no fato de que os magistrados não são assalariados nem sorteados. Além disso, eles não se dividem como na Lacedemônia para julgar as diversas causas, mas todos as conhecem e se pronunciam sobre todas. Todavia, ela própria degenera em oligarquia pela opinião quase geral de que, para a elegibilidade, se deve considerar não apenas o mérito, mas também as riquezas, pois não se acredita que o pobre possa ficar sem nada fazer e desempenhar sua função pública com desinteresse. Ora, é aristocrático só considerar o mérito e oligárquico só eleger de acordo com a opulência. A constituição dos cartagineses, portanto, parece formar uma terceira espécie mista, pois elegem seus primeiros magistrados e até seus reis e generais de exército pelo mérito e pela opulência. Este desvio com relação aos princípios da aristocracia deve atribuir-se ao erro do legislador, que deveria ter percebido desde o começo que as pessoas de bem devem estar acima da tentação da necessidade quando ocupam um cargo público, e mesmo quando voltam a ser simples particulares.
Além disso, se deve considerar a riqueza, porque proporciona o ócio, não deixa de ser absurdo admitir a venalidade nos grandes cargos, tais como a realeza e o comando dos exércitos. Tais leis fazem com que a riqueza seja mais estimada do que o mérito e tornam os cidadãos muito desejosos de se enriquecerem. Tudo o que é estimado pelos que governam os outros domina imediatamente a opinião pública. Ora, o governo aristocrático não está bem garantido num lugar em que a virtude não está em primeiro lugar. O bom senso mostra que aqueles que compram os cargos vão procurar ter de volta o que lhes custou para alcançá-los. Não é absurdo que um homem de mérito seja tentado quando é pobre e um homem sem mérito não o seja quando tem muitas despesas? Não se deveriam oferecer os cargos, senão aos que podem ocupá-los com honra. Mas se o legislador desconfiasse da pobreza dos homens de bem, seria preciso pelo menos providenciar para que seus magistrados estivessem em condições de renunciar às suas ocupações domésticas para se entregarem inteiramente aos deveres de seus cargos. Trata-se também de um abuso tolerar a pluralidade dos cargos nas mãos de um só, acúmulo de que se orgulham em Cartago. Uma função nunca é melhor preenchida do que por quem só tem uma. É nisso que o legislador deveria ter pensado. Não se deve exigir que um mesmo homem seja flautista e sapateiro. Assim, quando um Estado não é pequeno demais, é mais político e mais popular admitir nas funções públicas um maior número de pessoas. O trabalho, mais uma vez, faz-se melhor e mais rapidamente. Isso é evidente, sobretudo no caso militar e da marinha. É o único meio de fazer passar todo mundo pelos cargos, de modo que cada qual mande e obedeça alternadamente. De resto, embora a República de Cartago se incline bastante para a oligarquia, ela escapa com bastante agilidade dos seus inconvenientes através das colônias de pobres que envia para que façam fortuna nas cidades de sua dependência. Esse recurso prolonga a duração do Estado, mas é confiar demais no acaso. Devem-se abolir pela própria Constituição todas as causas de sedição. Se acontecer alguma calamidade e a massa se revoltar contra a autoridade, não haverá leis que possam deter sua audácia nem remediar a desordem. Eis o que tinha a dizer das 3 repúblicas, Lacedemônia, Creta e Cartago, que gozaram de tão justa e tão universal reputação. Notas sobre Licurgo e alguns outros legisladores. Dentre aqueles que escreveram sobre o governo civil, alguns sempre levaram uma vida privada e sem participar em nada dos negócios públicos. Passamo-los quase todos em revista, ao menos os que deixaram escritos dignos de atenção. Os outros foram legisladores, quer em sua própria pátria, quer em outro lugar. Dentre estes, alguns foram simplesmente autores de leis, outros autores de constituição, como Licurgo e Solon. Falamos bastante do primeiro quando tratamos da República Lacedemônia. Alguns contam o segundo entre os bons legisladores, por ter destruído a oligarquia imoderada demais dos atenienses, libertado o povo da servidão e estabelecido uma democracia bem temperada pela mistura das outras formas, aproximadamente tal como era antigamente. O Conselho ou Senado de Areópago é de fato oligárquico. A eleição dos magistrados aristocrática e a administração da justiça muito popular. O Areópago existia antes dele, assim como o modo de eleição dos magistrados. Ele parece só ter tido o mérito de sua conservação. No entanto, foi com certeza ele quem reergueu o povo. Ao determinar que os juízes fossem tirados de todas as classes. Assim, censuram-no por ter ele próprio arruinado um ou outro, ou mesmo os outros 2 poderes de sua Constituição, entregando ao sorteio. Quanto ao terceiro, a nomeação dos juízes, e pondo todos sob a autoridade deles. Mal esta inovação foi recebida, e já fez nascer a raça dos demagogos,
que, adulando o povo, como se adulam os tiranos, reduziram o Estado à democracia atual. Efialtes e Péricles rebaixaram o Areópago. O mesmo Péricles fez com que fossem dados salários aos juízes. Imitando-o, todos os outros demagogos aumentaram a autoridade do povo a ponto de trazerem um regime popular de que somos testemunhas. Todavia, sua instituição não parece ter estado entre as intenções de Solon. Ela é antes efeito das circunstâncias. Tendo contribuído muito para o sucesso da esquadra naval contra os persas, o povo começou a se envaidecer e a dar ouvidos, apesar das sábias advertências de seus magistrados, aos conselhos pérfidos de seus instigadores. Sem dúvida era necessário entregar ao povo, como fez Solon, a nomeação e a censura dos magistrados, sem o que ele seria escravo e, consequentemente, inimigo do Estado. Mas Solon quis ao mesmo tempo que os magistrados fossem escolhidos dentre os nobres e os ricos, aqueles que possuíssem 500 medinos de renda, os que podiam alimentar um par de bois ou zeuguitas, e enfim os cavaleiros, que formavam a terceira classe. A quarta classe, composta de trabalhadores manuais, não tinha acesso a nenhuma magistratura. Os outros legisladores memoráveis são Zaleuco, para os locrianos epizéfirios, e Carondas de Catânia, para seus concidadãos e para as colônias dos Calcídios na Itália e na Sicília. Alguns tentam fazer crer que Onomácrito de Locris tenha sido o primeiro a saber fazer leis, e que, tendo passado de sua pátria a Creta, ali pôs à prova este talento, embora não tivesse vindo senão para trabalhar como adivinho. Dizem também que teve por companheiro Tales, cujos discípulos foram Licurgo e Zaleuco, que por sua vez teve Carondas como aluno. Há, porém, muitos anacronismos nessa história. Filolau, natural de Corinto, da raça dos Baquíadas, também deu leis aos tebanos. Apaixonou-se por Diocles, vencedor nos Jogos Olímpicos, que, detestando o amor incestuoso de Alcíone, sua mãe, deixou sua cidade e o seguiu até Tebas, onde ambos morreram. Ainda hoje se mostram seus túmulos, um em frente ao outro, mas colocados de tal forma que apenas de um deles se pode ver o istmo de Corinto. Dizem que isto foi assim arranjado por eles próprios, sobretudo por Diocles, em memória de sua desgraça, para subtrair seu sepulcro dos olhares de Corinto, pela interposição do mausoléu de Filolau. Essa foi a causa de sua estada em Tebas. As leis dadas por Filolau a seus habitantes chamavam-se proletárias, e atingiam, entre outras coisas, a multidão das crianças. Ele cuidou especialmente, na partilha das terras, de que os patrimônios não fossem mantidos no mesmo número. Carondas só tem de notável as penas contra os falsos testemunhos. Foi o primeiro a propô-las. De resto, foi até mais correto e zeloso em suas leis do que os legisladores de hoje. Filolau apresenta de particular a desigualdade das riquezas. Platão a comunidade das mulheres, das crianças e dos bens, além dos banquetes públicos femininos. Também é conhecido a sua lei contra a embriaguez, a lei em favor da sobriedade dos presidentes de banquetes e a que diz respeito aos exercícios militares e ao uso das duas mãos, pois ele não podia tolerar que se servissem de uma e a outra permanecesse inútil. Existem também algumas leis de Drácon, que ele acrescentou, por assim dizer, à constituição existente. Distinguem-se pela extrema severidade das penas. Pítaco é também mais autor de leis do que fundador de república. Cita-se uma lei sua contra os bêbados, que diz que as brigas entre eles, em estado de embriaguez, serão punidas mais severamente do que se não tivessem bebido. Considerou menos a gravidade do que a frequência do delito, já que se insulta com mais frequência quando se está bêbado do que quando se está sóbrio. Andrôdamas de Régio também elaborou leis para os calcídios da Trácia. Elas dispõem sobre o homicídio e as heranças das jovens, mas ignoramos as suas disposições. Você ouviu uma produção Scriptória.
Scriptória é audiolivros poderosos.